Agora, no programa Pajuçara na Hora, tem o quadro Papo de Saúde. Muito bem, são 9h42, eu estou em linha nesse exato momento com o Dr. Rafael Torquato, que é oncologista, porque nós estamos no Setembro Verde, que é o mês de prevenção e atenção ao câncer de intestino. O câncer de intestino, gente, ele é silencioso, agressivo, porém ele é curável, mas se detectado precocemente. Vamos saber então como podemos fazer, como é que você pode também diagnosticar. Façam perguntas também aqui, você que está agora nos acompanhando, 33266525, podem fazer perguntas para o Dr. Rafael Torquato, que é oncologista. Você está sentindo dores, sente alguma situação, qualquer outra coisa, um amargo, sei lá, enfim, uma dificuldade de evacuar, qualquer outra situação que você está vivendo, faça a pergunta agora e ele conseguirá te responder, tá bom? Muito bem. Dr. Rafael, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Pajuçara na Hora. Muito bom dia, um prazer falar com todos. A gente está às ordens para as perguntas. Muito bem. Eu vou fazer uma rápida introdução em relação ao Setembro Verde, né, em relação à importância dele. Então a gente fala muito de Outubro Rosa, né, Novembro Azul, mas a gente tem que lembrar que câncer de intestino hoje é o segundo câncer em incidência, tanto no homem como na mulher, né? E é o segundo câncer que mais mata hoje no mundo, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que, digamos assim, aumentar a importância que a gente vem dando nos últimos anos para o Setembro Verde, tá? E o mais importante é que a prevenção do câncer de intestino, eu diria que é talvez a prevenção que mais salve vidas. Por quê? Porque a gente, no exame da colonoscopia, a gente consegue muitas vezes evitar que aquele pólipo até cresça no sentido de deflagrar um câncer no intestino, ou seja, é o que a gente chama de profilaxia primária. A gente evita que aquela lesão, né, que cresce no pólipo, ela eventualmente se vire um câncer, tá? Então, o ideal é a gente, a partir entre os 45 e 50 anos de idade, teoricamente, todos os seres humanos no mundo fazerem a primeira colonoscopia, tá? Então, essa é a mensagem inicial que fica para toda a população. Perfeito, quer dizer, sempre os exames preventivos, né, doutor Rafael? É o mais importante, como o senhor disse, esses pólipos são, só para que as pessoas entendam do outro lado, são o quê? Para a gente explicar bem mais minuciosamente para as pessoas, são o quê? Como se fossem os carocinhos, é isso? Exato. 99% dos cânceres no intestino, eles estão situados no intestino grosso, né, no reto e no ânus, né? Então, é nessa porção que a gente consegue fazer o exame de colonoscopia de maneira mais fácil, né? Então, é comum nos depararmos com a presença de pólipos, né? A partir de uma certa idade. Vai ter um percentual da população que vai desenvolver esses pólipos. É um crescimento, é um tecido benigno que cresce dentro do intestino e que, em alguns casos, vai crescer virando um câncer, tá? E a colonoscopia, além de ser um exame diagnóstico, ele é um exame também terapêutico, porque existe a ressecção desse pólipo. E esse pólipo depois é avaliado ao exame patológico pelo oncologista e pelo coloproctologista. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui do José Silva, lá do bairro do Tabuleiro. Ele quer saber o seguinte: doutor, defecar sangue pode ser causa de câncer? É uma das causas, né? É um sintoma que já foi extremamente comum no passado, né? Quando a gente tinha assim, uma quantidade, digamos assim, maior de cânceres localmente avançados. Mas a tendência é que esses cânceres localmente avançados, eles vêm diminuindo pelo aumento da quantidade de colonoscopia que a gente vem fazendo na população, tá? Mas sangramento é um sinal um sintoma de câncer coloretal. Então, se você tem um sangramento, né, nas fezes, procure o coloproctologista e urgencie a realização da colonoscopia. Perfeito. Aí, então, a indicação importante, né? Importante é fazer logo o check-up, saber detalhes, né, doutor? Para detectar, inclusive, se estiver no início, melhor ainda, né? Agora tem uma outra pergunta, a Maria Betânia, do bairro do Farol. Ela pergunta o seguinte: eu tomo muito remédio para estômago, doutor, e ao fazer um exame, acabei descobrindo um pólipo. Pode ser maligno ou benigno? Ela ainda não entregou, parece que esse acho que esse exame para o médico. Um pólipo 99,5% das vezes é benigno, né? Mas em algumas situações a gente se depara com uma parte do pólipo sendo maligno já de cara, né? E no exame anatomopatológico, uma vez feita a biópsia, essa biópsia vai ser encaminhada para o médico
E nesse exame patológico, né, na biópsia, a gente consegue ver se eventualmente tem alguma presença, por menor que seja, de câncer, né? E a gente tem que realmente, caso tenha câncer, a gente tem que planejar um tratamento curativo dessa lesão, né? Fazer um estadiamento oncológico, ser avaliada por um oncologista, no sentido de fazer um planejamento curativo daquele câncer inicial. Muito bem, o Jorge Lima, de Fernão Velho, está perguntando o seguinte, se há relação a quem come muito carne vermelha ou carne branca, se isso também pode acelerar o aparecimento de câncer de intestino. Perfeito, essa pergunta é perfeita. O maior fator de risco para câncer coloretal é a idade, né? Então, quanto mais idade a gente tem, maior a probabilidade da gente se deparar com o diagnóstico de câncer coloretal. Agora, eu diria que o mais importante, o que mais, digamos assim, o fator mais característico dos últimos 30 anos é que realmente realmente os hábitos alimentares da população mudaram bastante, né? A gente está consumindo muito carboidrato com pouca fibra, muita proteína e principalmente carne vermelha. Então, essas duas situações são situações que incrementam a possibilidade de um diagnóstico de câncer coloretal. Então, se você come mais de 500 gramas de carne vermelha por semana, o risco de um diagnóstico de câncer coloretal quase duplica, tá? Então, qual é a sugestão que nós oferecemos? Reduzir esse consumo para menos de 500 gramas de carne vermelha por semana. Então, o que eu costumo sugerir aos meus pacientes é comer entre 2 a 3 vezes por semana uma quantidade pequena de carne vermelha. É possível e você se adequa. No final das contas, você consegue se adequar a essa quantidade, tá? Perfeito, muito bem, está aqui, é importantíssima essa informação, né? Eu acho que muita gente não sabe disso, né? Porque muita gente come, nós somos meio que carnívoros, né? Nós vamos muito para churrascaria, morder, que é aquela carne, que é aquela que inclusive pede aquela que esteja mal passada e tal, enfim. Enfim, agora é uma orientação importante, né, doutor Rafael? É verdade, assim, você tem ideia, assim, eram assim, até nós, médicos, assim, a gente tinha dificuldade de reduzir muito o consumo de carne vermelha, né? Mas, assim, a relação entre alto consumo de carne vermelha e câncer, ela está bem estabelecida. O que é que acontece na prática? Você, com muito consumo de carne vermelha, você aumenta algumas populações de uma população de lactobacillus que fazem parte da microbiota do intestino, a microbiota normal. Essa população, ela se expande muito e, em última instância, ela inibe uma parte do sistema imune que é muito efetiva em inibir a formação de tumores, né? Então, a carne vermelha, ela tem uma relação em diminuir essa população, em aumentar essa população de lactobacilos, que em última instância vai diminuir uma população de linfócitos que fazem, digamos assim, o papel mais nobre do sistema imune, né? Então, essa relação, ela está bem estabelecida, né? Então, em vez de comer carne vermelha, você vai aumentar a quantidade de carne branca, vai aumentar a quantidade de frutas e verduras na dieta e também o consumo de proteína de origem vegetal, né, que é bastante sortido, né? Basta procurar um nutricionista, procurar no Google, que isso aí o acesso é muito fácil. Beleza, ótimo. E agora tá fácil fazer isso, porque a carne tá meio um absurdo, né? Agora acho que vai dar uma diminuída grande também da turma comer carne, né? Sem dúvida, é verdade. Ó, tem uma pergunta aqui do Cláudio Lemos, tá dando parabéns aqui pela entrevista. Ele quer saber o seguinte: fístulas no ânus, eu tive 5. Quais são as causas? Olha, fístulas é um assunto, a parte que está mais relacionada aos colegas da coloproctologia, né? Mas assim, você tem inúmeras causas de fístula anal, inclusive câncer, pode causar fístula anal, tá? Mas você tem realmente diversas causas benignas, né, que são as mais comuns, e em menor quantidade causas malignas, né? Então, geralmente, por ser benigno essa condição, é uma condição que deve ser avaliada pelo colega especialista coloproctologista. Entendi. E aí, examinado, e a partir do exame local, ele vai dar uma conduta específica a contento. Olha, o Jorge Bento, do bairro do Prado, está perguntando se existem alimentos que possam aumentar a incidência de câncer do intestino. Que pode aumentar a incidência. Isso. Nós falamos agora da carne e tal, enfim, mas acho que ele quer saber se talvez tem um outro alimento ou qualquer outra coisa que possa... Assim, a carne vermelha, eu diria que é o maior fator, né?
embutidos, né? Então embutidos, salsicha, carne embutida, né? Também é um tipo de alimento que aumenta a chance de ter um câncer de intestino, tá? Basicamente são essas duas coisas. Duas coisas que eu não falei aqui a mais é o peso corpóreo, o IMC muito alto, acima de 30, né? É uma condição, é um fator de risco também para câncer de intestino, e a baixa quantidade de exercício físico, tá? Então, é esse padrão moderno que a gente vê hoje, né? Uma dieta muito fácil, um fast food, né? São pacientes que fazem pouco exercício ou nada de exercício, né? Então, essas situações, elas são situações que predispõem. Só lembrando aos ouvintes que a gente realmente se impressionou muito nos últimos 5 anos, que a gente vem observando um aumento imenso da quantidade de câncer de intestino em pacientes abaixo de 45 anos de idade, né? Não à toa, a indicação da colonoscopia, que era de 50 anos, a partir de 50 anos de idade, a barra foi baixada para 45 anos pela Sociedade Americana de Coloproctologia e de Oncologia, né? E há uma tendência, digamos assim, global, da gente começar a diminuir essa idade, né, que a gente fazia com 50 anos, a partir de 45 anos, tá? É um desafio gigante, porque assim, fazer colonoscopia na população inteira é muito difícil, né, apesar da grande quantidade de aparelhos de colonoscopia. Pra vocês terem ideia, nos Estados Unidos, mesmo nos Estados Unidos, não conseguem fazer nem 50% da população na idade devida, né? Parte porque não conseguem, não tem aparelho suficiente, parte porque muitos pacientes não querem ser submetidos à colonoscopia. Entendi. Né? Então, o que fica aqui realmente é assim, a informação de qualidade, levar essa informação para a população, para ter um discernimento adequado disso e para usar isso a favor deles no planejamento de vida deles. Agora, rapidamente, só porque o nosso tempo aqui, mas tem tantas perguntas chegando, muitas pessoas perguntando, várias pessoas têm dores de estômago e tomam o tempo inteiro, indiscriminadamente, aqueles medicamentos, pantoprazol, omeprazol, sei lá, enfim, para poder diminuir a dor de estômago. Se aquilo também pode causar algum problema? Não, aquele medicamento, ele causa outros problemas que não câncer. Tá? Já tem associação de uma maior incidência de doença de Alzheimer com esse medicamento, mas graças a Deus ele não aumenta a incidência de câncer. Perfeito, ótimo. Grande pergunta, a maior quantidade de perguntas é sobre essa questão desse medicamento. Então a arma, doutor Rafael Torquato, então é a arma contra o câncer de intestino, é alimentação saudável e prevenção, né? Mais importante que fazer a colonoscopia, muito mais importante, é você combater os fatores de risco do câncer coloretal, né? Então, você que tem uma dieta ocidentalizada, que come muito carne, que come uma dieta que não é rica em fibra, então reconsidere essa dieta e mude o estilo de vida, que vale a pena, né? E o segundo ponto é a colonoscopia, né? A colonoscopia, eu diria que é o exame mais importante de prevenção oncológica entre todos os outros cânceres. Por quê? Porque é o maior exame de prevenção de profilaxia primária, ou seja, 90% das vezes você eventualmente nem se depara com câncer. Você vai retirar aquele pólipo e você definitivamente você evita que aquele pólipo se transforme no câncer. Perfeito. Tem a última pergunta aqui, nós vamos ter que fazer, que tem várias pessoas, doutor, você conseguiu congestionar aqui, mas fico muito feliz que as pessoas estão interessadas no assunto, isso é muito importante. Vamos lá. José, é isso? O José quer fazer uma pergunta, vamos ouvir. Pajussara na hora. Wilson, por gentileza. Pois não. Teria como você perguntar ao doutor, porque eu estou fazendo tratamento de H. pylori. Existe risco de obter o câncer do intestino, Wilson? Por gentileza. Pergunta aí para o doutor aí. Meu nome é Jailson. Muito bem, é o Jailson, doutor Rafael. Wilson, a H. pylori não tem nenhuma relação com câncer coloretal, com câncer do intestino. Absolutamente nenhuma. Pode ficar tranquilo, realize o seu tratamento a contento, tá? E faça a checagem depois se realmente conseguiu controlar o H. pylori, tá? Mas não há relação entre a infecção do H. pylori com câncer coloretal. Perfeito, muito bem. Doutor Rafael Torquato, oncologista, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade e pelas suas indicações, né? E foi fantástico. Parabéns e o espaço estará sempre à sua disposição. Wilson, sempre um prazer conversar com você e com seus ouvintes. Muito obrigado. Forte abraço e até breve.